O filho antes. Meus irmãos, vamos tirar as sandálias de nossos pés e falar de um assunto delicado: o mistério do Filho de Deus. Ao longo da história do cristianismo, surgiram diferentes linhas de interpretação a respeito da identidade e da origem do Filho de Deus. Uma delas nega a pré-existência literal do Filho e afirma que ele passou a existir somente no ventre de Maria. Segundo essa visão, antes do nascimento humano de Jesus, o Filho não existia como pessoa real, mas apenas como uma ideia, um plano ou um propósito na mente de Deus. Outra linha de interpretação vai em direção oposta e afirma que o Filho não é, de fato, filho no sentido real do termo. Argumenta-se que, se ele fosse verdadeiramente filho, teria necessariamente vindo depois do Pai, e assim estaria em posição de submissão. Para evitar essa conclusão de que ele é filho, o dogma da Trindade redefine sua identidade, chamando-o de Deus Filho, e não de Filho de Deus. Assim, sua filiação é apenas um título funcional, e não uma relação real de origem. Essas duas interpretações, embora diferentes entre si, acabam levantando a mesma pergunta fundamental: o Filho de Deus existia de forma real, literal e pessoal, ou apenas como um conceito teológico? Assim, vamos às Escrituras e somente a elas para buscarmos refletir sobre essa questão. Ele é filho apenas por título ou filho por natureza? Existe, de fato, um Pai celestial e um Filho celestial? Veja o que as Escrituras nos diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 3,16, livro de João. Se Deus deu seu Filho, então o Filho não é apenas um papel ou função. Há um Pai que dá e um Filho que é dado. Se não existe um Filho real, como Deus poderia entregá-lo por amor? O que aconteceu, meus irmãos, não foi um teatro. Agora, para entendermos um pouco sobre a origem do Filho, faz-se necessário compreendermos a origem de Deus, o Pai. O que não está escrito nas Escrituras. Salmo 90, verso 2 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Essa é a origem do Pai. Não tem início, não tem fim. Ele não foi gerado, ele não procede de ninguém. O Pai é eterno, é absoluto, é a fonte de tudo. Agora, em relação ao Filho, o que diz as Escrituras? Miqueias 5,2 diz: as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui Miqueias, profetizando sobre o Messias, ele não aponta apenas para o futuro, mas ele volta os olhos para o passado, revelando que aquele que se faria carne já tinha uma origem antes de sua manifestação humana. O Filho tem uma origem, é isso que o texto nos diz. Ele procede da eternidade, gerado antes de todas as coisas. O autor de Hebreus nos diz em 1,5: porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: tu és meu filho, neste dia te gerei? A palavra gerar não é simbólica, é a mesma utilizada na genealogia de Jesus nos evangelhos. Ela significa trazer à existência, fazer nascer. E quando isso aconteceu? Não no ventre de Maria, e sim no princípio. Veja, o Filho não é anjo, não é criatura comum, ele é filho gerado por Deus, assim como Eva foi gerada de Adão. Provérbios 8, versos 24 e 25 nos diz: antes de haver abismos, fui gerada. Antes que os montes fossem firmados, eu nasci. Aqui, o Provérbios fala sobre a sabedoria. É uma linguagem figurada para revelar uma verdade eterna. E qual é essa verdade? Antes de tudo existir, o Filho já havia sido gerado. Então ele precede a criação. Mas alguns poderiam dizer: mas o que é sabedoria? Paulo nos diz em 1 Coríntios 1,24 que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Assim entendemos que Provérbios personifica a sabedoria. Ela aponta para o Filho. O Filho estava com Deus, ele veio de Deus, participou da obra divina. Veja o que ele diz mais na frente. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então eu estava ao seu lado como arquiteto.
e era cada dia as suas delícias. Veja que a Bíblia nos leva de volta ao princípio, antes de todas as coisas existirem. A sabedoria, aqui personificada, fala como alguém que já existia, que estava com Deus e que participava da obra criadora. Ela não observa a distância, ela está ao lado de Deus em íntima comunhão. O texto não descreve um atributo impessoal, mas uma presença viva, consciente, que se alegra na companhia do Pai. Essa mesma revelação aparece em forma de pergunta em Provérbios. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Antes da criação do mundo, o Pai não estava sozinho. O Filho já estava com ele, procedente dele, participando do seu propósito eterno. Mas alguns poderiam ainda argumentar: mas não foi o Filho que criou todas as coisas? O autor de Hebreus confirma, nos dizendo o seguinte, Hebreus 1, verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Veja, Deus é a fonte, o Filho é o meio, a criação é o resultado. O Pai cria através do Filho, por meio do Filho. O Filho não cria independente do Pai, mas age em perfeita dependência e harmonia com Ele. Ele é a palavra de Deus. O mesmo Filho que foi gerado antes de todas as coisas é aquele por meio de quem todas as coisas passaram a existir. Isso revela não apenas poder, mas relacionamento. O Filho não é um instrumento impessoal, mas o herdeiro, o primogênito, aquele que procede do Pai e coopera com ele desde o princípio. Alguns dizem, filho de peixe, peixinho é. Pois bem, se ele é filho de Deus, Deus é. Veja o que Paulo nos diz sobre esse assunto. Filipenses 2, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Percebe você que antes do Filho se fazer carne, ele tinha a forma de Deus não por usurpação, mas por geração? Sua autoridade divina e como ele era visto e reconhecido não foi conquistada por força nem roubada, mas recebida do Pai. O texto é claro, ele tinha a aparência, a forma, a autoridade de Deus. Ele herdou esse direito, diferente de Lúcifer que tentou usurpar. O Filho aqui, ele recebe por origem. Assim, nós temos muito claro que o Pai é eterno e sem origem. O Filho foi gerado antes de todas as coisas. E ambos, Pai e Filho, são reais, são seres celestiais. Ambos estão unidos em amor, propósito e natureza. O Pai nos amou, o Filho se entregou e a vida eterna nos foi oferecida. Romanos 16, 27 nos diz: ao único Deus seja honra e glória, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, crer no Filho é honrar o Pai, conhecer o Filho é conhecer o coração de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.